A partir de agora, Oficina da Mente. Olá, boa tarde a todos. Iniciamos mais um programa Oficina da Mente, aqui pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova. Eu, Samira Baron, juntamente hoje no dia especial, ao meu lado esquerdo, que primeiro as damas, Karine Rocha. A Karine é pedagoga e especialista em problemas de aprendizagem e coordenadora do nosso projeto DSH, lá no Instituto, que a gente fala mais sobre ele no decorrer do programa. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Muito bem. E, finalmente, do meu lado direito, Pazian. Boa tarde, Pazian. Dá pra perceber a alegria de você me ver aqui do seu lado direito, tá? Eu estou imensamente feliz. Tá bom. Muito obrigado pela apresentação. Gente, alegria sempre poder participar aqui desse programa. E hoje, né, dando uma continuidade aqui com o que nós começamos a semana passada com a Karine, que é um assunto bastante interessante, que eu acho que se tornará mais ainda com a participação de vocês. Isso, dúvida. E qual que é o tema mesmo? Como inclusão... podemos... Inclusão social, sim. Então. Como podemos contribuir com a inclusão social. Por isso que a Karine está aqui, né? E, logicamente, a gente sempre falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, como não só a doutrina, como nós que estamos inseridos nela, né? Sim. Podemos ajudar e contribuir cada vez mais. Tá bom? Muito Tudo bem. certo? Tudo a postos? Posso Sim, começar? Pode começar. Já consegui compartilhar aqui no Face. Já começou? Tá tudo bonitinho tudo hoje. Tudo bonitinho aqui. Muito bem. Bom, pessoal, para vocês participarem, né? Nós estamos ao vivo na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, ou ainda pelo nosso WhatsApp. O número é 011 99643 3827. 99643 3827. Participem, diga de onde vocês estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo e mande sua questão, sua pergunta, sua dúvida ou um comentário, seja o que for. A gente está aqui também para ajudar, certo? Bom, começando então, Karine, explica para a gente um pouquinho quais são ou quais podem ser esses problemas de aprendizagem. Certo. Então, primeiramente, nós temos que levar em consideração que nenhum ser aprende igual ao outro, né? Nosso sistema educacional tende a achar que todos vão aprender da mesma maneira. Padronizadinho. Tudo, né? Certinho, da mesma maneira. Então, o que surge como problemas de aprendizagem? Que às vezes não é, mas para a escola, para esse sistema educacional é. Então, quando não acompanha, né, o que está sendo apresentado na escola, quando que a gente deve realmente se preocupar? É quando a criança realmente não está avançando em nada, em nenhuma área, né? Mas ela é ruim numa matéria, mas é boa na outra. Então, ok, é normal, ninguém é perfeito em tudo. Sim. Mas o que está acontecendo que ela não está acompanhando essa matéria? Ela acabou de entrar no ensino fundamental, ultimamente estão colocando as crianças cada vez mais precoces, né? Com 5 anos já estão no fundamental, que é o primeiro aninho, e às vezes não está desenvolvido mesmo para estar naquele momento, mas o sistema permite e elas estão lá. Eu posso contar como um atraso? Não, vamos esperar um pouco, vamos chegar no momento que realmente isso vai ser preocupante. E é de cada um, né? Então, fora essas questões naturais do aprendizado, tem também os transtornos, né? As deficiências, que eles contam como um problema de aprendizagem, às vezes não é também, né? Como o autismo é o transtorno, que é onde eu me especializei mais. E entra como, problema de aprendizagem nem sempre é, que o autismo não mexe com o cognitivo, né? O autismo, só para relembrar, é a tríade, né? O transtorno que compromete a tríade: comportamento, socialização e a comunicação. Então, o cognitivo deles
é preservado. O que atrapalha se sem comunicação não tem aprendizagem. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você, no teu conhecimento, nas suas observações, você vê quando chega para uma mãe, por exemplo, e diz, olha, seu filho tem atraso. Qual a primeira reação? Minha? Da pessoa, da mãe. É triste porque você, como mãe, as mães geralmente não sabem o que é atraso. Se a escola chega com essa informação, vai ser complicado, ela não tem como refutar isso. Fala, se a escola está falando que ele tem problema de aprendizagem, eu vou abaixar a cabeça e aceitar. Né? Então, a questão é realmente procurar profissionais que vão concordar com isso, se a escola tem razão ou não. Porque um problema de aprendizagem pode ser somente escolar, não necessariamente médico, né? Às vezes não é da área da saúde. Sim. Então, quando a escola fala, geralmente você vai procurar um psicopedagogo, um psicólogo, alguma coisa e verificar o que está causando esse atraso. Às vezes é a escola. Sim. Muito bem. A maioria das vezes é a escola. Segue, Samir. Bom, e aí, seguindo nessa nossa ideia, né? De quais são não. O que é a inclusão social, né? Porque nós muitas vezes estamos acostumados. A inclusão social, aí a gente pensa naquele desenho, naquele folhetinho, né, que está no ônibus, que é grávida, idoso, certo? Que mais? Deficiente físico, né, uma mobilidade. Sim. E acho que só. Pessoas com crianças. Com crianças de colo, mas no caso de inclusão e deficiência não, de inclusão seria só isso, né? E só que é muito mais, né? Bem mais. Então, porque a inclusão social, quando falamos esse termo inclusão, e a partir do momento que a gente separa, a gente já não está incluindo. Então, a inclusão essa pessoa conseguirá fazer tudo o que estamos fazendo nessa sala? Daí você fala, não, mas qual é a barreira que está impedindo dela fazer tudo o que estamos fazendo nessa sala? Então, a gente vai lá e acaba com as barreiras para ela estar ali. Se incluir. Né? Se incluir. Então, na escola, né? Esse é o assunto. Na escola, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar a criança com qualquer deficiência ou qualquer transtorno no cantinho e fazer coisas separadas para ela? Não. Eu vou fazer de um modo que ela também aprenda. Então, o autista, ele não fica parado. Então, vamos fazer de uma maneira, vamos sentar no chão, vamos fazer uma roda, vamos fazer de uma maneira que ele se interesse. E daí, sim, ele consegue aprender. Lógico que eu estou dando exemplos bem superficiais, mas assim, para entenderem o que é inclusão. A inclusão não é... Eu vou adaptar para ele, sim, dependendo da situação, porém, ele tem que estar aprendendo a mesma coisa que o resto da turma. Não adianta chegar no 6º ano, todo mundo está lá com conteúdo de 6º ano, e eu tentando alfabetizar uma criança que não foi alfabetizada até então. Então, ele não está, ele está lá no meio, mas não está incluído naquele contexto. Eu tenho observado uma coisa. Lá no Instituto, antes de iniciarmos com o projeto DSH, nós atendíamos crianças, mas não dessa forma pedagógica, né? E sentimos a necessidade, tem toda aquela história, e minha esposa, Dani, né, e a coordenação da Karine, iniciamos esse projeto dentro do Instituto, que é o DSH. A princípio, trabalhamos com crianças com necessidades especiais, né? E agora, a partir desse ano, de uma forma mais ampla, com reforço escolar, mas com esse objetivo, de inserir a criança, mostrar que ela é normal, que ela tem potencialidades, e não aceitar um não, né? Desenvolver as habilidades dela. Mas uma coisa que eu observei, quando começou o projeto DSH, é que uma grande dificuldade, ou a maior dificuldade, me parece que não são as crianças, são as famílias. É a família, gente, por incrível que pareça. Para vocês terem uma base, nós criamos assim, um número de atendimentos gratuitos, que é para poder... Então, oferecemos a algumas crianças que tinham necessidades, que têm, aliás, necessidades. E os empecilhos, as crianças, né, sem problema, mas os empecilhos é a família. Ah, mas tem que vir? Ah, mas é longe? Ah, mas... Assim, sem vontade alguma.
É só lá que eu observei isso ou você vê isso como geral? Não, infelizmente é o geral, porque eles passam uma carga de responsabilidade para a criança, como se ela tivesse que fazer todo o trabalho. E não é, gente. A gente, como família, como sociedade, nós temos muito que contribuir para que ela se desenvolva, né? Nem no DSH é o desenvolvimento singular das habilidades. Eu consigo pegar a criança, verificar suas potencialidades e trabalhar para ela aprender dentro do que ela sabe. O que ela não sabe, todo mundo já está apontando, todo mundo já sabe. Só que daí, quando vai para fora do DSH, né? Eu preciso de um apoio da família, eu preciso do apoio da continuidade da escola, então eu preciso da sociedade trabalhando para essa criança realmente se desenvolver, porque não é naquele período que eu vou conseguir fazer todo o trabalho. Então, realmente, o que vem, o externo, né? O social, contribui bastante para esse desenvolvimento ou não. Né, ou atrapalha, dependendo do que for. Então, a criança, ela em si, ela sempre tem potencialidade, e não é só a criança, o aluno, né? Não importa a idade. Tem potencial, sempre temos, todos temos potenciais. E o que atrapalha é quanto negativo eu estou ouvindo para diminuir esse meu potencial. Ah, você não consegue. Ah, você só faz, você está preguiça. E isso vai, não adianta o outro falar que você é capaz se tem 1 milhão de pessoas falando que não é. Aí quando chega na idade da juventude, né, idade adulta, aí vem para os consultórios, são as pessoas que a gente trata com padrões de que eu não sou capaz, né, que vem justamente dessa fase, que é a fase da infância. Por isso que se dá muita importância, e a espiritualidade sempre passa da importância em relação às crianças, a observação que temos que ter, o esforço de orientá-los para que cresçam adultos mais saudáveis. Eu tenho, assim, muita fé que essa geração que está vindo já há algum tempo, né? Bem, assim, bem entendida, hein? Não é tentar moldá-los ao nosso jeito, é entendê-los para poder conviver com eles de uma forma harmônica. Eu tenho muita fé de que essa geração, essas gerações, serão a grande mudança que nós esperamos aqui do planeta. Sim, também acho. E eu acho até que eles vão passar por cima da gente. Né? Porque tamanha né? inteligência e esperteza, né? Eles são flechas, né? A gente só lança, eles sempre vão além do que a gente... E no caminho certinho, né? Exatamente. A gente que acha que está tudo errado. E fazia com relação a essas deficiências, falando sobre isso, né? Que eu acho que eles estão até além da nossa compreensão. A espiritualidade, ultimamente, né, uns tempinhos para cá, ela tem trazido algumas mensagens, não sei, sobre isso. Tem se falado sobre isso? Há alguma coisa falando sobre o porquê de tantos diagnósticos, por exemplo, de crianças autistas que estão nascendo, parece, né, que está nascendo cada vez mais. E como há uma explicação? Sim, são as transformações necessárias, né? Você disse crianças que vêm com algumas necessidades. Até quanto a isso, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado, porque são necessidades que nós observamos, mas eu acredito que eles têm algumas potencialidades que nós não temos. Então é exatamente isso. Então tem que haver primeiro um conhecimento, né? Eu comentei aqui na semana passada sobre no autismo, né? Ou autista, de não mentir, não é isso? Isso. Ele só fala a verdade. Então, é uma característica. Que bom se a humanidade nascesse com essa deficiência, com essa necessidade, né? De não conseguir mentir. Eu vejo que é uma transformação. Então, são diferentes. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Mas nós procuramos nos modelar num padrão. Então, toca o sino, todo mundo segue o mesmo caminho. De repente, vem para mexer essa estrutura. Então, a gente vê pessoas mudando seu comportamento, pessoas pesquisando, pessoas procurando entender. Há uma proximidade de todos nós. Nós comentamos no projeto lá, enquanto algumas famílias
rejeitam, as que participam, a gente sente um entrosamento, começamos a conhecer pessoas que estão engajadas em movimentos muito parecidos, né? É um universo novo, onde o semelhante se preocupa com o seu semelhante. E olha que eu estou dizendo semelhante, não é com o seu desigual, não, né? Porque o seu diferente, vamos dizer assim. A espiritualidade, como sempre, por vários médios, procura passar mensagens disso, de olharmos uns para os outros como irmãos, e que são as mudanças necessárias. Muita coisa a gente não entende. E não é porque a gente não entende que acha que alguma coisa falha. Não, precisamos aprender e entender. Geralmente, quando não sai um pouquinho do nosso padrão, Sim. sai, seja o que for, né? Sai do nosso padrão, sai do que a gente conhece de normal, né? A gente acha que tem alguma coisa de errado e já a tendência é excluir, né? E não incluir. E rotular. E rotular, sim, sim. E então, falando um pouquinho mais, nos aprofundando um pouquinho mais sobre a sua especialidade, que é o autismo, né? Certo. Especialidade, eu falo da Karine, porque Karine é mãe do Nicolas, né? Há quantos anos, Karine? 9 anos. Há 9 anos. Costumo brincar que há 6 ele é autista, né? Porque foi quando eu descobri. Descobriu, sim. Mas há 9 anos aqui, né? Nesta encarnação, é mãe dele. Muito bem. E para você esclarecer um pouquinho, para quem não conhece, ou para quem possa ter, né, algum padrão, algum rótulo sobre o autismo, o que é o autismo propriamente dito, assim, como ele é tratado? Sim. O que é o autismo? Então, é um transtorno, né? Compromete a comunicação, socialização e comportamento. E por que é tão diferente um autista do outro? Porque é um espectro, né? Tanto que TEA é transtorno do espectro autista. E o que é um espectro? Não sei se... Vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, o espectro de cores, o arco-íris, é um espectro de cores. Você sabe que as cores estão lá, mas você não sabe exatamente onde começa uma e onde, né, começa a outra. Você está no amarelo, de repente você está no laranja. Você não tem uma linha falando, ó, aqui já Dividindo. não é. Então, eu tenho vários milhões de possibilidades dentro daquele espectro. E por isso que é tão diferente um autista do outro. Lógico, tem algumas características que pode ter uma lista. Tanto que tem uma lista que a saúde usa, né? Que eu acho que são 50 itens. Se tiver 20 itens, a pessoa está no espectro, alguma coisa assim. Com certeza tenho pelo menos 5. Né? Então, tem vários que a gente se identifica. Então, tem uma infinidade que pode acontecer de ser autista leve, autista moderado, autista severo. Então, eu consigo ainda determinar o leve, o moderado, o severo pelo grau de autonomia. Né? Tem um monte de termos técnicos, tal, mas basicamente é a autonomia que faz que seja leve, moderado ou severo. Porém, mas eu não... Às vezes o moderado pode ser totalmente diferente um do outro. Né? Então, pode ser um moderado que saiba ler e escrever, mas não sabe a higiene, né, bucal, não sabe tomar banho. Tem outro moderado que sabe tomar banho, mas não sabe atravessar uma rua, sair, né, na rua. Então, são várias situações, situações. Então, na verdade, o autismo acaba se complicando por causa disso, ficando complexo pelas infinitas combinações, tanto de grau quanto de área, né? Às vezes a comunicação é a mais prejudicada, às vezes são as 3 esferas, às vezes o comportamento e assim vai. E daí acaba se criando vários mitos, por exemplo, vou citar só alguns assim, autista é muito agressivo, né? Não, ele não é agressivo. Provavelmente, pode ter certeza que não tem comunicação. Geralmente, tá? Deixando bem claro que eu não estou generalizando aqui, é o que acontece normalmente. Quando é muito agressivo, não tem comunicação. E quando eu falo, não é só a fala. Pode ser qualquer outro tipo de comunicação. Ele não consegue se comunicar. Então, ele usa a agressão. Então, talvez, trabalhando a comunicação, a agressividade tende a diminuir. Quase sempre, né? E assim como outros mitos, como a deficiência intelectual, eles não têm deficiência intelectual. Eles não são menos nem mais inteligentes do que os outros, tá? Eles focam.
O que dá a impressão que, nossa, são gênios. Não, eles focam. Quem dera a gente tivesse o foco que eles têm. Uma criança de 9 anos sabe todos os nomes dos dinossauros, mas ele só sabe o nome de dinossauro. Isso não faz dele um gênio. Ele é muito inteligente naquela área porque é o que foca, né? Então, são vários mitos que vão surgindo e que a gente tem que também tentar derrubar. Muito bem. Você quer dar uma olhadinha no Face? Sim, sim. E tem aparecido muito na TV, né? Sim. Então, chamando a atenção. São séries que começam falando um pouquinho disso. Então, a gente começa a desvendar um pouquinho esse lado, né? É importante também. Bom, vamos lá. Facebook. Deise Manceno, primeirinha. Boa tarde, Deise. Um beijo, viu? Obrigada pela companhia. Dani Pazia perdeu para Deise hoje. A esposa te elogiou, viu? Obrigada. Ela tá falando, Obrigada mesmo. Está falando muito bem. A Dani se pela de medo em televisão, né? Comigo foi a mesma coisa, né? Quando eu apareci, nos preparamos, com calma. Foi. Quando eu apareci a primeira vez, ela também ficava fazendo a mesma coisa, então tá ótimo. Kátia Silene Moura, diga de onde você está nos assistindo, Kátia, por favor, boa tarde. Quem mais? Júnior Trento. Pulou, hein? Pulei? Pulou. Pra mim não tá aparecendo. Carlos Assis, ó. Vamos lá. Tá vendo? Isso não é meu celular? Não, é o pessoal que só tá assistindo. Então, Carlos Assis, Ione Salles, a Zilazinha apareceu. Deixa eu falar aqui do Júnior Trento. Ele também um elogio excelente sobre as nossas explicações. Bom. A Sueli também, Sueli Rocha. Tia! Alguma coincidência? Oi, tia. Se não for minha tia, é muita coincidência. Passará a ser, muito né? Passará a ser. A Zilá, concordando, diz que eles não mentem mesmo, que ela tem um sobrinho com autismo, que quando ele ganha um presente, e ele não gosta, ele devolve, dá um beijo. E ok, tá ainda tudo tá ótimo. Educado, bem educado, ainda dá um beijo. Dá um beijo e fica bem, né? Pelo jeito ele não fica de cara feia. A Zilá é uma ouvinte nossa que tem 10 filhos. E ela ganhou mais 2? Mais 2, essas férias aqui. Entendi. Ô Zilá, nem contou pra gente, poxa. Deixa eu ir por aqui, então. Que mais? Carlos Assis, Jorge, Ione Salles, Zilá. Célia de Oliveira Maciel, boa tarde. Muito obrigada pelo Pessoas Lindas. Ela se referiu a mim e a Karine, com certeza. Faz mal. Eu vou reencarnar bonito. Vocês vão ver. Antônio Demarque, um abraço, Antônio, Demarque. Um grande amigo. Kelly Pinheiro. Quem mais? Ronaldo Sperducci. Ronaldo da... A Sueli é ela mesmo. Ronaldo Sperducci é da Boa Nova. Da Boa Nova, sim. Eu vi a fotinho aqui. Muito bem. Colocaram televisão lá em Catanduva. Gessi. Onde que ela tá? Na Argentina. Argentina. É que é o nome de uma cidadezinha aqui. Ushuaia. E a tia Elisa também. Tia Elisa. Beijo. Olha só que beleza, hein? Então, é família em peso mesmo. Legal. Bom, e para você que chegou agora, nós estamos aqui falando oi, boa tarde, só. Hoje nós estamos continuando o programa da semana passada sobre a inclusão social. Como nós podemos contribuir para essa inclusão. E aí falamos de já algumas deficiências, né? E agora estamos conversando um pouquinho sobre o autismo. Isso. Certo? E Pazia e Karine, os dois. Vai. Falando um pouquinho dessa inclusão. A gente sabe, tem ciência um pouquinho sobre a dificuldade que tem uma casa espírita de nós encontrarmos, eu falo fisicamente, um prédio, um local legal, um local apropriado, que seja viável, né, financeiramente também, para passar a ter os atendimentos com uma casa espírita ali.
E a gente sabe, por outro lado, que muitos deficientes precisam de algumas adequações. É possível a gente juntar tudo isso? Porque eu digo, a gente sabe das dificuldades, né? As casas geralmente estão ali por doações, a maioria das vezes, né? E a gente sabe que muitas reformas, muitas coisas dependem, são caras, né? Não é do dia para a noite. E, por outro lado, a gente tem que receber, né? Tem que tornar viável. Então, o que a gente pode fazer? O que uma casa espírita, diante também dos seus trabalhos na casa espírita, pode ajudar a essa inclusão, a incluir, a receber bem esses deficientes? Bom, em relação à casa espírita, poucas casas espíritas foram planejadas desde o seu início. Vamos construir uma casa espírita, né? E quando assim o faz, aproveitamento de algum imóvel. Então, é muito difícil, mas os esforços são feitos e há uma adaptação, vamos dizer assim, para que sejam bem atendidas, né? As pessoas que vêm aqui precisam de uma cadeira de rodas e tudo mais. Agora, no caso, por exemplo, de crianças, não é tão recente assim no meio espírita essa atenção com as crianças. Não que manda para fogueira, não é isso. Sim. Mas as casas espíritas, as reuniões eram feitas para os adultos. Aí tudo bem, vai, juventude, até hoje a juventude espírita de vez em quando é meio olhada de lado assim, né? Mas criança então, arruma alguém para tomar conta. Evangelização infantil arruma alguém para tomar conta das crianças. Hoje a gente já vê um interesse em cima disso, né? Qual a adaptação? Eu mesmo venho já há muito tempo dessa linha, então criança, arrumava alguém, comecei a me interessar, e quando nós iniciamos esse último trabalho da Casa Espírita, a espiritualidade, foi mais ou menos isso, foca nas crianças, que elas trarão os adultos. Eu achei muito estranho, porque sempre foca nos adultos que viram as crianças, né? E na prática foi realmente o que aconteceu, uma coisa linda. Muitas crianças vieram porque as crianças tinham problemas, algum tipo de problema, e a família começou a vir. Então, nós temos alguns casos, que eu não vou mencionar aqui, mas foram vários. E nós temos crianças, né, com necessidades especiais que vão lá e são atendidas. E é interessante que, a partir do momento que você entende e aceita isso, os ruídos fazem parte do ambiente. Então, não precisa ter uma sala isolada, com paredes, né, bem feitas. Não, é evidente que tem que ter um pouco de harmonia, mas convive-se perfeitamente. Então tem que haver uma adequação, mas antes dessa adequação, um interesse de todo o grupo, dirigentes e trabalhadores. Aí dá-se um jeito. Mas e os próximos centros espíritas que forem construídos, né? Com planejamento. Isso, arquiteto, engenheiro. Não, levanta uma parede ali, corta aqui, que infelizmente é o que a gente tem feito durante anos. Sim, sim. E aí, com esse trabalho, com essa organização, vamos dizer assim, né, dos trabalhadores, né, a gente consegue receber, né, seja um adulto ou seja uma criança, da melhor maneira possível. Sim. Certo? Certíssimo. Porque a inclusão é necessária, né? Porque aí dentro, eu acredito, Karine, falando um pouquinho nessa linha, que a inclusão não é somente você ter uma rampinha, né, para facilitar a passagem não só de um cadeirante, mas, né, não só isso, mas a partir do momento que você acolhe a pessoa, exatamente, você pode ter uma escada com 50 degraus, que tudo bem, tudo vai acontecer. Que a inclusão, essa que você fala, é arquitetônica, né? Que a gente fala que é física. Sim. Mas a inclusão vai além de pessoas com deficiência, vai o imigrante, a outra língua. Isso também é incluir, né? Você vê uma pessoa, está tendo bastante, né? Os imigrantes e tal. Se eu acolho essa pessoa, eu estou incluindo. E ela não tem nenhum tipo de deficiência. Então, a inclusão não é só questão realmente de pessoas com deficiência. Quando eu falo inclusão, é incluir todas as pessoas, independente de idade, de sexo, de religião. Isso é inclusão.
Você sabe, Pazinha, que eu li abri, sabe, um livrinho, sabe aquele que eu sempre falo? Aquele um livrinho pequenininho, branquinho, que a gente abre aleatoriamente. Para ver bem. Eu o abri esse final de semana e apareceu, faça o bem. Seja lá qual for o nome que você for dar a isso. Seja caridade, fraternidade, seja o que for. Faça, apenas faça. E aí você terá, né, a retribuição. Então, por isso que está na linha, né, do que a gente sempre fala por aqui, a inclusão. Né? Porque a gente sempre procura incluir, falar desse assunto, mesmo que não use a palavra inclusão, mas a gente sempre traz até mesmo outras religiões, né? Então, inclusão, vamos trazer para a sociedade, seja lá por qual caminho for, do bem. Exatamente. Né? Sendo do bem, a gente traz, a gente acolhe. Tá certo? Certamente, certíssimo. Antes de você ler as novas mensagens do Face, eu só vou aproveitar para dizer uma coisa aqui. É uma propaganda mesmo, mas entendam o que eu vou dizer. Lá no nosso instituto tem esse projeto DSH, que no primeiro momento é voltado para crianças que tenham necessidades especiais. Os autistas, Down e distúrbios de aprendizagem, né, de uma forma geral. É feita uma avaliação e aquelas pessoas que não tiverem condições de pagar, nós atendemos gratuitamente, tá bom? Quando eu falo não tem condições de pagar, nossa, deve ser muito caro. Não é. Mas a gente faz uma análise individual. Se não tiver condições, nós vamos atender. Nós não temos muitas vagas, mas nós ficamos na Vila Bela, que é entre Moca, Vila Prudente e Ipiranga, tá? Divisa com São Caetano. Então, se vocês tiverem alguém, mas veja bem o local, uma vez por semana, se vai dar para você ir, veja isso antes, aí liga, vocês vão falar com a Samira, né? Liguem, falam com a Samira, marcam um horáriozinho e aí a gente faz uma avaliação, tudo bem? E como que a pessoa consegue saber o telefone? Aí entra você, né, Samira? Você acha que eu esqueci de falar? Vocês podem acessar o site pazia.com.br, Pazia com Z de zebra e N de navio.com.br. Lá tem informações sobre o projeto e tem nossos telefones também. Isso. Certo? A Evelise acabou de entrar. Lembra da Evelise Fontana Padilha? Que ela participou segunda passada de Santa Catarina. Lembro. Pergunta se ela está melhor? Sim. Opa. Bom, pergunta. Diga pra gente, Evelise, a gente espera que você esteja bem essa semana. Isneide Salles, tem mais alguém aí que eu tô pulando? Paziano, fala pra mim. Lê aí, depois eu Muito falo. bom esse tema. Vocês estão de parabéns. Santa Cruz da Vitória, Bahia. Muito obrigada, Isneide. Muito bem. Você pulou Antônia de Fátima Zaramelo. Pulei porque eu não tô vendo aqui. Ela é de Mato Grosso do Sul. Como é que chama a cidade? Fátima do Sul. Fátima do Sul. Eu junto Mato Grosso com Antônia de Fátima. Ela está com conjuntivite, eu não sei como é. Está só ouvindo a gente, mas nós estamos aqui, viu? Vamos rezar para a conjuntivite da Fátima. Sim. A Zilá comentou também que o sobrinho dela já tem 34 anos. Então. E que no curto espaço de tempo ela teve 2 filhos que ela nem sabia. Se ela não acredita em milagre. Bom, Paziano, deixa eu fazer uma perguntinha. Perguntinha para os dois também. Não sei se isso é da sua alçada, porque é saúde. Necessariamente, por exemplo, o autismo. Pais ou pai e mãe autista, eles terão um filho autista também? Ou não? Não necessariamente. O que acontece, eu vou tentar explicar bem rápido. O que a ciência está trazendo sobre a origem do autismo, né? É genético no sentido não que venha do pai ou da mãe, mas a junção de genes, né? Então, é uma mistura de genes, que daí sim que está o mistério, o que acontece, mas não necessariamente terá, porém,
a probabilidade aumenta. É um pouquinho né? maior. É maior. Existem gêmeos, aqueles que são separados, que eu esqueci o nome, mas que um é autista e o outro não. Existem gêmeos que os dois são autistas. Então, ainda é um mistério, mas tem uma teoria que eles estão... A ciência está analisando, né? Que é a mais aceita, que eles falam que é a teoria do copo, como se um copo tivesse uma marcação, e vai juntando os genes, todos os genes. Se passar daquela linha é autista, se não passa, então pode ter genes raros, pode ter um monte de coisa. Enquanto estiver abaixo daquela linha, não é autista. E a linha da mulher, né, que sexo feminino, é maior. Então, por isso, a probabilidade de meninos terem mais... Aparecem mais meninos do que meninas no autismo, porque nós somos mais resistentes ao autismo. Mas isso é científico, tá? Tô pincelando aqui. Sim, Quem tiver interesse, por favor, procure, né? Melhor. Porque muita coisa ainda está não vou dizer especulativo, né? Mas está na fase inicial de estudos. Sim. Nós comentamos semana passada sobre os neurônios espelhos, né? Uhum. 10 anos e pouca coisa se avançou nisso. Exatamente. E eu acho interessante essa busca por conhecimento. É isso que faz a evolução. Uhum. Pazia, falando um pouquinho sobre os pais, eu queria falar um pouquinho sobre a aceitação. Não só a gente falou no programa anterior sobre a aceitação dos pais, que é complicadinho, né? Difícil, normal. Mas espiritualmente, um filho autista, ele traz, não quero usar a palavra karma, Não, mas use. Aqui dos pais, da própria criança, ou não dá para saber, vamos vivendo a vida que aí a gente descobre. Você quer ver uma coisa? Vamos elucidar o que é o karma. Karine, assim, resposta simples. Você ama teu filho? Sim. Muito? Muito. Você acha que ele é um castigo divino? Jamais. Ele te traz transtornos? Não. Então, você tem um filho autista, ele está com 8, 9? 9 anos já, o Nick. Então, o que eu quero dizer? A gente percebe pelas reações. E veja, isso não quer dizer que seja exato. É uma análise humana, falha, portanto. Mas, no plano astral, por algum motivo, que nós não sabemos, é especulativo de nossa parte, mas alguns espíritos vêm com algumas dificuldades. Alguns vêm para essa transformação, como a gente está dizendo, e outros vêm porque, veja, olha que interessante. Olha, o que você tem para reajustar vai umas 3 encarnações. Aí o espírito fala, não, mas acho que eu consigo numa só. Dá para acelerar esse processo? Aí um outro espírito que ama muito aquele espírito fala, olha, eu vou te ajudar, eu vou como mãe. Olha, eu vou como pai. Tá? Ou então, sei lá, como irmão. Quando você tiver muito próximo que vai X ajudar. anos eu vou aparecer na sua vida. É feito um planejamento. Tá bom? E aí vem. O que tem de karma, de conotação ruim nisso? Nada. Muito pelo contrário, é a lei da fraternidade, é a lei do amor. Então, é evidente que a mãe toma um choque, o mundo, né? Fala, caramba, e agora como é que vai ser? De repente, às vezes a mãe tem que cuidar sozinha, o pai, não é que ele não venceu, não, às vezes a função dele foi apenas gerar lá o filho. Nesse esquema todo, nós não sabemos, não podemos julgar. E aí o que acontece? Começa a criança a receber muito amor, e cumprir a sua missão, a sua tarefa de recuperação, de resgate evolutiva. A mãe, continuando no seu processo, que é a lei do amor, ela vai também resgatar os seus débitos com aquele espírito, mas de uma forma, não vou dizer prazerosa, mas missionária, fazendo aquilo com amor. Amorosa, né? Então existem N casos. Tem aquele que a mãe não aceita. Tem aquele que o filho é revoltado porque não queria nascer, que são os casos outros. Tem crianças que nascem sem nenhuma necessidade, mas se suicidam. Independente de se suicidam, né? porque não queriam viver, e famílias e pais que não aceitam, irmãos e tudo mais. Então, é muito interessante, não dá para generalizar. No meu caso, quem me deu o caminho foi o Nick. Na verdade, eu não era nada, não era ninguém. Comecei a estudar, mas minha vidinha era sem graça totalmente. Comecei a estudar quando apareceu,
ele que deu o caminho para tudo isso. Então, e eu mudei muito, minha família é testemunha como eu mudei como ser humano. Você criou um objetivo, né? Exatamente, e mudei como ser humano mesmo. Né? Minha família fala muito como você mudou. Não só o nascimento, mas todo esse, né? Todo esse processo isso é até, karma. Né? Acompanhar isso é o karma, autismo. karma positivo. Então não é uma conotação ruim. Porque mudou para melhor, né? Sim, Cresceu e veio. Era uma perguntinha da Ciane. Ciane Macedo diz que tem um irmão autista. E ela acha super inteligente para as coisas, só que para as coisas simples ele não consegue fazer. Exatamente. Foi o que a gente falou no início, né? Que muitas coisas, ele é super inteligente para certas coisas por causa do foco, né? Exatamente. Às vezes não consegue nem falar que é uma etiqueta que está incomodando. Só tem aquela sensação ruim, entram no surto e a gente fica perguntando se quer água, se quer comida, e não é, ele só tá... Coisinha. E é uma coisa que era tirar. só fazer isso, só que ele não sabe de onde vem aquilo. Então é bem curioso. Entendi. Lilian Leite, também é da família. Lila! A casa da Lila, gente, ela. Oi, Lila! A casa da Lila. A famosa casa da Lila. Ela disse que o Nicolas só tem amor. Ah, que bonitinho. Suspeita. E a Dani também, outra suspeita, eu acho, né? Que falou que o Nick é o melhor ser humano do mundo. Que eu estava falando da pergunta da Ciane, ela perguntou se ela gostaria de saber se o autismo pode ser por débitos de outras encarnações. Eu não gosto de citar débitos, viu? É Ciane, né? Ciane, Ciane, eu não gosto de citar débito, que débito dá a impressão de coisa errada que a gente vê. Não, qual é o ser humano que não está aqui para aprender alguma coisa, né? Dessa roda contínua da vida e a necessidade de aprendizado. Então, eu acho que não é débito, não. É coisas que aconteceram e às vezes vem com parte missionária mesmo, às vezes pode ser que venha para ensinar as outras pessoas que existe um modo diferente de viver, de pensar. Então, vamos ajudar. Quem quer que seja, né? E acabou. E a Evelise disse que está super bem. Que bom, bem. Que bom. A Zezé Freitas, de Toledo, Minas Gerais, comentou que esse é um excelente programa. Mandou um abraço. Obrigada. Um grande abraço a todos nós. Muito obrigada. Obrigado. E um abraço para a Margarete também, que foi quem me mandou a mensagem. Margarete é a nossa, não sei, comunicadora do WhatsApp. Ela sim. que manda as mensagens pra gente, pra mim. 3 minutinhos, hein? 3 minutinhos. Alguma coisa para que vocês gostariam de falar? Como são 2 pessoas, eu vou deixar com 3 minutinhos, né? Então, para qualquer você quer falar alguma coisa? Para você ponderar alguma coisa sobre também. A importância dessa atenção com a criança, principalmente a autista, não a diminuam, não a incapacitem. Se a criança autista não fala, não quer dizer que ela não vai aprender a ler e escrever. O Nick só começou a falar depois que aprendeu a ler, né? Ele lia. Então, assim, não incapacitem as crianças. E não só as autistas, nenhuma. Cada uma tem o seu tempo, nós não somos iguais uns aos outros. Então, é esse trabalho que a gente faz no DSH. Eu vejo, eu analiso, eu e a Pazian, a Dani. Né? Nós trabalhamos nesse sentido de preparar. Tem coisas que a escola não tem condições de preparar e a gente vai meio que trabalhando nisso. Por exemplo, o autista, às vezes, ele não quer pegar no lápis, não é por incapacidade, ele tem algum toque, ele não gosta de pegar. Então, vamos fazer trabalhos que façam ele, né, pegar esse lápis, ter essa postura, ou às vezes não é a postura, às vezes é outra coisa, enfim. Nós vamos trabalhando e tentando entender isso. Então, o meu pedido, o meu apelo é não padronizem as crianças, não rotulem ninguém, na verdade, não só as crianças. Todo mundo tem o seu potencial e trabalhar nisso é o que é mais importante, a aceitação e trabalhar no que vocês acham que talvez seja uma coisa muito ruim, né? Mas a gente trabalha para que ela se desenvolva melhor. Muito bem. Deixei um tempinho para você ainda. Eu só vou falar boa tarde. Não, é bacana. Nós estamos muito assim, felizes, né, com o trabalho que tem sendo desenvolvido no Instituto. Quero mandar um abraço para a Dani,
né, que é minha esposa, que tem trabalhado bastante também, junto com você, né? Ela falou para eu elogiar ela, senão ela ia judiar de mim. Eu esqueci. Não, fica tranquila. Aqui E a gente dizer não que deixa, todos nós estamos juntos, né, com esses amigos que participam diretamente, e a gente espera, com o tempo, daqui um tempo, voltar aqui para trazer boas notícias, mais boas notícias, tá bom? Sim, é isso aí. Então, gente, findamos. Mais uma semana, mais um programa e contamos com a participação de vocês na próxima semana. Estaremos aqui segunda-feira. Um beijo, um abraço a todos e até lá. Tchau, gente. Termina aqui, Oficina da Mente.